esse podcast aqui. Então, pessoal, falar dos nossos parceiros, já falei dos nossos parceiros. Hoje fizemos uma mudança aqui. Você sabe que a seleção brasileira tem atacante de primeira que pode ser substituído, que o time fica jogando em alto nível. Está aqui presente conosco. Se apresente, doutor Espina. Bom dia ao pessoal. E aqui estamos colaborando com a Voz do Médico, um retorno retumbante, né? E acreditamos que isso vai em frente e cada vez crescendo mais. E aqui já freguês, né? Está aqui doutor Tiago, do Escritório de Direitos, nosso parceiro. Doutor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. Não preciso apresentações, né? Você já é da casa. Obrigado. Vamos lá, vamos pro que interessa. Vamos agora para apertar a gente agora, viu, Espina? Vai apertar nas perguntas de alta. Não, Espina, a gente fez questão de que Espina estivesse aqui, porque dia 19, hein, Espina? Teve um ato em frente ao Palácio de Governo. Me conte como foi esse ato lá. Vocês chegaram, primeiro não tinha ninguém foi trabalhar, a história foi essa, né? Por favor. É mais ou menos isso, né? Foi interessante porque todos os sindicatos convocaram uma reunião, né? E uma paralisação em frente ao Palácio do Governo. E por coincidência, chegando lá, não tinha ninguém trabalhando. E nos informaram de que, sabendo dessa mobilização, suspenderam o serviço do pessoal, né? Então, com isso, a gente forçou a barra, foi lá e nós queremos falar com alguém, queremos falar com o secretário, queremos falar com quem tiver aí, para que a gente se acerte. Então, depois de muita insistência, e tomamos lá à frente do palácio, e então arrumaram alguém para conversar com a gente, um dos assessores, e depois o secretário de Saúde do Estado compareceu, né? Compareceu também a advogada da Fundação, e lá a gente conversou, tirou algumas deduções, algumas soluções para que, então, se faria uma mesa de negociação entre os sindicatos e a Fundação e a SES, para ver se achava uma solução para a Fundação, como ela funcionaria dali para frente. E uma outra mesa que deve acontecer hoje, né, às 14h, lá na Secretaria Estadual de Saúde, na sede da Fundação, sobre o acordo coletivo de trabalho. Então, a gente tem uma esperança de que esse acordo coletivo de trabalho com a Fundação tenha uma solução mais rápida. Por quê? Porque está um mês atrasado de reajuste, não teve nenhum aumento, não teve nada, mudança nenhuma nos capítulos econômicos, né? E isso está fazendo falta. Então, nós estamos defasados em questão de salário, estamos defasados em relação às cláusulas, né? de transporte, de alimentação, creche e tudo mais. Então, é isso que a gente vai discutir hoje. E eu acredito que deve ser bem proveitoso. Então, Espina, rapaz, durante lá o ato, vocês estavam no ato, infelizmente eu não pude ir, eu vi um áudio do governador numa rádio falando que garantiria os empregos desses empregados, né, desses servidores, através do OS. Isso foi falado durante a reunião lá com vocês? Isso foi. E o que foi negado, né, é que se pensava em OS. Mas, em relação aos empregos, né, a gente tem noção de que hoje a Fundação é uma estrutura que tem os trabalhadores da saúde, né, a maioria são em torno de 6 mil, né? Então não dá para jogar 6 mil pessoas fora, né, de uma hora para outra e a saúde no estado ficar capenga. Então eles precisam desses trabalhadores.
Então, a gente acredita que vai ter uma solução. Esses trabalhadores não vão ficar desempregados, né? Mas a gente está de olho justamente na solução que eles vão tentar fazer para que consiga manter esses empregos e uma administração diferente da fundação, né? Porque a fundação, como diz aí, né, ela é legal. Ela foi considerada legal. A gente precisa prestar atenção que a fundação teve a atuação jurídica, tá? Justamente por causa da má administração, má gestão. Mas não é gestão de pessoal, foi má gestão do dinheiro. Por isso, as dívidas que ela vem acumulando. Então, tem que, de fato, vamos acabando com ela, alguma outra coisa tem que vir. Falando em solução, antes eu tenho que dar uma espetada, né? Interessante, pessoal. Toda vez que nós vamos discutir reajuste de trabalhador, eles colocam... Procure lá saber o que significa o bode na sala. Antes nós já estavam enrolando os outros sindicatos que participam do ACT, sem querer avançar. E na última reunião... eu fui bem incisivo e coloquei essa questão do sindicato, porque a SES não participa da mesma negociação do ACT. Mas aí só a gente pode tocar já na próxima reunião, já com a reunião de hoje à tarde, porque a gente precisa conversar com o doutor Tiago. Doutor Tiago, você me mandou a lei esses dias, que lei é aquela e que a gente pode esperar daquela lei? Bom dia. Aqui por causa do horário da gravação, né, que a gente está fazendo pelo dia, mas quem puder ouvir, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo o horário que você tiver aí. E a gente, continuando a nossa pesquisa, a gente encontrou uma lei estadual, que é a Lei 7.993/2015, que ela trata da fusão, da incorporação e da extinção de determinados organismos do Estado de Sergipe, determinados entes. E a gente, ao analisar essa legislação, a gente percebeu que no capítulo que trata das fundações, a FHS não se encontra. Lá no inciso 3º, a gente tem as outras duas fundações, mas a FHS não se encontra. Isso nos fez refletir que desde 2015 já se tinha um pensamento estratégico, uma compreensão de não colocar a Fundação Hospitalar de Saúde dentro dessa perspectiva de extinção, seja por fusão, seja por incorporação, porque ela não se encontra na lei estadual que trata dessa temática. Essa é uma novidade que... Não é novidade, né? Isso aqui é outro elemento que nós estamos trazendo, porque semana passada não tivemos tempo para abordar, mas para que as pessoas compreendam. O objetivo da Fundação Hospitalar de Saúde era que ela se perenizasse. Tanto é que em 2015, quando foi feita uma legislação que trata desses temas que eu trouxe, fusão, incorporação e extinção de instituições, órgãos do Estado de Sergipe, ela não se encontrava. Mas se encontrava justamente as outras duas fundações que irão permanecer em atividade. Mas ela, como já foi colocada aqui de forma brilhante por doutor Espina, por motivos não da possibilidade de existência da fundação no mundo jurídico. Não é esse o objetivo. Muito embora nós questionássemos isso e o STF bateu o martelo, como a gente diz no mundo jurídico, está colocado pelo STF, nos cabe agora cumprir, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. E quando colocou que pode, ironicamente, não por essa situação, que era o que a gente apontava, mas por situações de gestão da fundação, e não tem a ver com o pessoal especificamente, né? A fundação foi objeto de uma ação do Ministério Público Federal e acabou com esse acordo proibindo o Estado de Sergipe de renovar o seu contrato com a Fundação Hospitalar de Saúde. Para quem ainda não compreende, a Fundação Hospitalar ela tem um contrato de gestão com o Estado de Sergipe, recebe mensalmente aquele valor para colocar em funcionamento todos os seus serviços. O fim desse contrato de gestão, na prática, significa a ausência de recurso da Fundação para quitar
as suas obrigações, seja com fornecedores ou seja com pessoal. Doutor Tiago, eu achei aqui, Lei 7.993, de 19 de janeiro de 2015. Vou repetir para vocês, empregados que estão preocupados com essa situação. 19 de janeiro de 2015, a Lei 7.993. Doutor Tiago, você virá o programa. Próxima semana a gente vai aprofundar esse assunto com novidades relacionadas ao ACT. É importante que você comece, Espina até sugeriu, vamos fazer uma série. Espina sugerindo fazer uma série, viu? Você vê o quanto nós estamos evoluindo, viu, Gabi? Então, como é um tema polêmico, que a gente tem muito a acrescentar, a gente vai falar sobre a possível fusão, as saídas, o que o empregado público deve se preocupar ou não. Tá certo? Sobre esse assunto, apenas para terminar hoje minha participação, essa legislação abre possibilidades, inclusive de projetos de lei, e a gente também vai estar discutindo com a direção do sindicato, já discutimos, e vamos levar para os espaços cabíveis de negociação. E na próxima semana vamos trazer aqui uma possível solução também para garantir, que é o objetivo do sindicato, a manutenção de todos aqueles que estão nos seus postos de trabalho, os médicos que estão, sejam eles seletistas, seja ele empregado público, seja ele contratado temporário, a gente vai estar pensando em como resolver essa situação. Obrigado pela atenção aí mais uma vez e pelo espaço. Doutor Espina, fica